Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. O tema de hoje será Reforma Trabalhista. Para isso, convidamos a doutora Luciana, diretora executiva jurídica da Fiesp, para conversar com a gente. Doutora Luciana, muito obrigado por aceitar o convite. Espero que possamos matar algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Eu que agradeço, Rica. Obrigada pela oportunidade de tratar esse tema tão polêmico. Bom, primeira pergunta, de várias aqui dentro do nosso programa, vamos tentar. Por que o governo quer a reforma trabalhista? O governo quer, com essa reforma, trazer para o emprego formal muitos trabalhadores que hoje estão à margem da legislação, que não têm oportunidade de trabalhar em virtude da legislação engessada que nós temos no país. Essa reforma, na verdade, é uma modernização das relações trabalhistas e que vai gerar emprego, vai gerar segurança jurídica, vai levar o Brasil para um nível de competitividade internacional com países que têm mais liberdade nas relações de trabalho. Doutora Luciana, vamos para a segunda. Por que as centrais sindicais têm forte resistência e os empresários apoiam? Na verdade, Rica, há muito desconhecimento do que vai ser tratado nessa nova legislação, né? A legislação, ela não trará nenhum tipo de perda, não trará nenhuma precariedade, não vai trazer a perda de benefícios, né? Essa nova legislação, ela moderniza relações de trabalho, por isso as centrais têm algumas resistências em relação à negociação coletiva, que terá força de lei, mas isso, no meu entendimento, causa bastante estranheza, porque são as próprias centrais, os sindicatos dos trabalhadores que negociam as convenções, os acordos coletivos. E o que for negociado terá mais segurança jurídica, porque terá força de lei. Além disso, há uma questão que causa bastante resistência das centrais, que é uma nova figura dentro da empresa, que seria o representante dos trabalhadores. Na verdade, isso já veio com a Constituição de 88 e ainda não havia sido regulamentado. E esse representante fará a ponte entre os trabalhadores e os empresários, né? E o dono da empresa, o que vai trazer uma nova linha de interlocução dentro da empresa. E às vezes os sindicatos trabalhadores acabam nessa discussão perdendo espaço, perdendo a linha de conversar diretamente com a empresa, deixa de ser só o sindicato o representante dos trabalhadores. Então isso tem tido também forte resistência das centrais sindicais. Como é que é? Então, esse representante, vou fazer agora a pergunta de leigo do apresentador. Esse representante que será escolhido pela empresa, ele será o representante junto ao sindicato, é isso? Na verdade, é um representante eleito dentro da empresa e eleito pelos trabalhadores. Né? Haverá uma eleição, como é feito hoje, por exemplo, com a CIPA, e essa eleição dará a esse trabalhador a competência de tratar de conflitos, de assuntos internos dentro da empresa perante o empregador. Ele terá um mandato específico e terá também estabilidade durante esse período. Tem que nem a haverá, CIPA tem, como a CIPA tem, como o sindicalista também tem estabilidade. Então, há uma forte resistência dos sindicatos em relação a esse novo representante que poderia dividir funções com o representante do sindicato. Tirar um pouco do poder do sindicato. Exatamente. E os empresários, como pensam? Os empresários entendem que a reforma, né, que essa modernização, ela é imprescindível para o país. Ela já vem sendo adiada há muitos anos. A nossa legislação trabalhista, ela é, na verdade, de 70 anos atrás. A consolidação, a nossa CLT tem 73 anos, mais precisamente. Ou seja, é uma legislação engessada, paternalista, exageradamente protecionista, que naquela época era necessária, né? No governo de Getúlio Vargas havia uma intervenção estatal e era necessário proteger o trabalhador, né? Era o trabalhador hipossuficiente, que nós chamamos em direito. Mas hoje a realidade é outra. É hipossuficiente porque nós não somos advogados. Hipossuficiente é o trabalhador que tem uma deficiência, né, em relação à parte forte da relação. É o hipossuficiente e o hipersuficiente, né? Ele precisa da tutela do Estado para garantir seus direitos. Hoje nós já não temos essa figura do trabalhador, a grande maioria dos trabalhadores brasileiros não são hipossuficientes. Né? Hoje um trabalhador, uma empregada doméstica, ela tem acesso ao celular, ela tem acesso à internet, nós temos trabalhadores que são representados por sindicatos fortes, então existe um acesso à informação e não dá para dizer que o trabalhador pode casar, pode comprar imóvel, pode se divorciar
e não pode tratar diretamente do seu contrato de trabalho. Ok, maravilha, vamos aprendendo. Outra pergunta, você vê que o negócio está bom, né? O que mudará ou não na jornada dos trabalhadores? FGTS, Fundo de Garantia e férias. Você vê que as perguntas são várias. Na verdade, há bastante especulação sobre isso, né? Essa reforma, ela não rasgará direito dos trabalhadores, como eu já disse. Esses exemplos que você deu, fundo de garantia, 13º, salário mínimo, salário maternidade, tudo isso são direitos constitucionais. Esse projeto de lei não mexe na Constituição Federal, né? Porque seria necessário uma emenda constitucional. É um projeto que trata da regulamentação de algumas coisas que já estavam previstas na lei e traz a possibilidade de negociarmos e de tratarmos de outras questões que estavam engessadas. Mas todos os direitos prevalecem. Por exemplo, no tocante a férias. As férias continuam de 30 dias. Isso está previsto na Constituição Federal e isso não foi alterado. O que está sendo proposto é que as férias possam ser parceladas em 3 parcelas. Que não, mas que muita gente já faz isso informalmente, eu diria, né? Ilegalmente, né? Porque a empresa que parcela férias hoje está cometendo uma ilegalidade. A partir dessa nova lei, negociado com o trabalhador, pode-se negociar férias em 3 parcelas, né? Hoje em dia o trabalhador tem um novo modelo de família. Trabalhador divorciado que quer passar 15 dias em janeiro, 15 dias em julho nas férias escolares com as crianças. Trabalhadores acima de 50 anos, hoje a nossa legislação não permite parcelar férias. Essa legislação diz que, inclusive, acima de 50 anos, ele pode parcelar suas férias. Por que não? Hoje o trabalhador acima de 50 anos tem um vigor físico que não tinha na época de Getúlio. Então há restrições aos trabalhadores que hoje vão ser flexibilizadas, né? Eu diria que assim, que sempre foi um pouco maleável, hoje vai ser maleável, só que com uma legalidade. Essa maleabilidade que existia, ela remetia a burlar a legislação que existia, né? E hoje nós vamos tratar com maleabilidade, vamos tratar de uma relação mais equilibrada entre empregador e empregado, sem tratar a matéria de forma ilegal. Então, hoje a gente poderia, com essa nova proposição aprovada, tratar das legislações de trabalho de uma forma mais equilibrada. Nossa, perfeito. Outra pergunta, vamos lá. Pois não. Como ficam as ações na Justiça do Trabalho? Olha, nós entendemos que as ações irão diminuir. Por quê? É provado que nos países onde há mais liberdade nas relações de trabalho, há menos relações trabalhistas em discussão na justiça, né? O Brasil é praticamente o campeão mundial de ações trabalhistas, né? Nós temos 3% dos empregos no mundo e somos líderes em ação trabalhista. O que não acontece em países onde há uma grande liberdade de contratação, né? Nos Estados Unidos, no Japão, o nível de ações trabalhistas não chega nem a 2.000 por ano. E nós estamos só nesse ano com novos 3 milhões de processos novos, né? Então, a Justiça do Trabalho, reconhecida pelo próprio presidente do TST, o ministro Ives Gandra, que de forma muito sábia tem se manifestado de que a Justiça do Trabalho não pode carregar essa quantidade de processos, porque se torna uma juíza morosa, e a justiça morosa não é justiça. Então, em nosso entendimento, há vários dispositivos nessa nova lei que diminuirá a disposição do empregado de ir à justiça. E o empregador poderá negociar dentro da sua própria empresa, com auxílio do sindicato, com auxílio desse representante novo de fábrica, novas relações de trabalho. E não será necessário ir à justiça para discutir todos os direitos, né? Além disso, os juízes vão ter que respeitar o que é celebrado via sindicato. Porque o que acontece hoje? O empregador celebra um acordo ou uma convenção coletiva, representado pelo Sindicato dos Empregados, e a Justiça do Trabalho, ela acaba descredibilizando, desacreditando esse documento e ela anula na Justiça do Trabalho a convenção que foi feita. Então, que segurança jurídica que as partes têm? Na nova lei vai ter valor. Na nova lei, a Justiça do Trabalho não pode, de plano, anular convenções coletivas legitimamente negociadas. Se ela quiser discutir que aquela convenção não está bem feita, ela tem que chamar as partes que negociaram e tratar aquilo numa audiência de instrução. Então, há outros óbices, a anulação de convenções, porque elas terão força de lei. Há um reconhecimento do que é negociado é o mais benéfico para as partes. Então o juiz
eu diria que ele não tem mais aquele poder como ele vai diminuir um pouco, é isso? Isso é uma conclusão que nós temos que chegar. Esse projeto de lei acaba não diminuindo o poder da Justiça do Trabalho, que é uma justiça necessária, né? Mas ela diminui a intervenção da Justiça nas relações do trabalho. Ela parte do princípio que nós chamamos o princípio da autonomia da vontade, o princípio da intervenção mínima na relação trabalhador e empregador. Outra pergunta. Muita gente trabalha como PJ, pessoa jurídica nas empresas, né? E depois, eu sei que eu tive um cliente, o cara trabalhou com ele 5 anos PJ, foi na Justiça do Trabalho, dizendo que era funcionário, que era aquela coisa, e ele teve que pagar. Isso também entra nessa nova legislação ou não? É uma dúvida. O que nós estamos falando aí é de terceirização, né? Temos uma lei nova que foi recentemente aprovada, mas esse projeto de lei já trata de alterações da lei nova, né? Por quê? Porque existe essa questão, essa grande crítica da terceirização trazer a pejotização. Essa pejotização é simplesmente você contratar uma empresa e não registrar o empregado e tratar ele como uma pessoa jurídica, uma relação comercial que depois pode ser descaracterizada. Esse projeto diz que você não pode demitir o empregado e recontratá-lo como pessoa jurídica. Você tem uma carência aí de 18 meses entre as duas contratações. Então, essa discussão das centrais, que o projeto gerará demissões porque iremos demitir e recontratar como PJ, não é verdade. Haverá um prazo de 18 meses para recontratar aquela mesma pessoa que foi seu empregado, né? Então, a pejotização será inibida com esse projeto. Esse projeto traz essa vantagem para a terceirização. Nossa, perfeito. Doutora Luciana, muito obrigado pela atenção, pelo carinho de ter vindo aqui. Obrigada pela oportunidade. Estamos terminando o programa Gestão Familiar. Se você quer conhecer este e outros programas, veja o nosso site ou baixe o nosso aplicativo e até a próxima.